Olá, meu amigo. Vamos fazer mais um debate, o debate 2019, CFC do Cara Arcos, Minas Gerais. Meu nome é João Carlos Pericho, sou professor de legislação e de direção veicular, e nós vamos falar de matérias importantes que vão conter no nosso exame. Então vamos lá. Primeiro, gestos do agente. Então, o agente de trânsito ele faz gestos para que você possa obedecê-lo, possa seguir esses gestos. Então, isso sempre cai em prova. Gesto do condutor, o condutor ele vai sinalizar, nós vamos ver mais para frente, que ele pode sinalizar virando à direita, para virar à esquerda, para diminuir a marcha ou parar. Então, são gestos do condutor. Inscrição no pavimento, são aqueles desenhos, aquelas setas, geralmente, que a gente vê desenhado no chão. Isso cai em prova. Nessa provinha que nós vamos ver hoje, aqui caiu uma placa, uma IP, certo? Depois nós temos as placas de regulamentação. As placas de regulamentação, como o próprio nome diz, elas regulamentam o trânsito dos veículos. Então, elas vão obrigar você a parar ou proibir, por exemplo, você de fazer uma conversão. Então, elas têm 3 tipos de placa de regulamentação: obriga, restringe ou proíbe. Depois nós temos as placas de advertência, que, como o próprio nome diz também, elas advertem o condutor sobre o perigo que vai haver na via. Então, as placas de advertência, geralmente, elas são colocadas antes do local onde tem o perigo. Tem as placas de atrativos turísticos, como, por exemplo, feiras típicas, artesanato, pavilhões, convenções, são essas placas de atrativos turísticos. E as placas de serviços auxiliares. O que é um serviço auxiliar? Por exemplo, borracheiro, restaurante. Então, quando você está andando numa rodovia, é importante sinalizar para você quando tem um posto de gasolina, qual a distância que está o próximo posto de gasolina. Então, são serviços que vão te auxiliar. Mecânico, tá? Então, são serviços auxiliares. E nós temos também os silvos. Silvo é o som que sai do apito do guarda. Então, o guarda, quando ele dá 2 apitos, ele está pedindo 2 silvos breves, ele está pedindo para você parar. Quando o guarda dá um silvo breve, ele está indicando para você seguir. E um silvo longo, ele está indicando para você diminuir a marcha, tá? Ou seja, diminuir a sua velocidade. Então, gente, dessa área aqui que nós falamos agora, desse trecho da matéria aqui, você vai olhar na sua apostila para você poder estudar um pouquinho mais. Nós aqui na Educar, nós temos uma prova que ela tem só essas placas. Ela tem uma prova de regulamentação, uma placa de advertência, uma prova só de placa de advertência, uma prova só de placa de atrativos turísticos, outra placa só de serviços auxiliares. Então você pode vir aqui na autoescola a qualquer momento do dia, a gente trabalha das 7 às 8 da noite, e fazer essas provinhas de placa, independente das suas aulas teóricas, tá? Tem uma disponibilidade, você vem aqui e faz as suas aulas, as suas provinhas para você melhorar, para você avaliar como é que está o seu aprendizado. Eu costumo dizer muito para os nossos alunos que, como essa parte da matéria, que é a parte de examinação, serão 6 perguntas na prova, a prova é composta de 30 perguntas, onde o candidato tem que acertar 21, que é 70%. Então, 6 questões são praticamente dadas, gente. É só a gente estudar a placa. Se a gente tiver as placas decoradas, as placas, a gente vai acertar essas 6 questões. Vão faltar quantas, então? 15. Olha como já ajudou bem na nossa prova. Eu já consegui pelo menos 6 garantidas. Há um certo tempo atrás, eu sempre acompanho o aluno na prova, e eu comecei a reparar que os alunos que reprovavam eram porque tinham errado placa de sinalização. Então você vê como a placa, ela realmente ajuda muito você na sua aprovação. Então, nós vamos ver agora a sinalização que caiu na prova do dia 4/12. Tá? Então caiu o IP02, que é essa inscrição no pavimento. É esse desenho que está no quadriculado preto aqui. Tá? Indica vire à esquerda. Caiu a placa de advertência, que é a A34. Olha, a placa de advertência ela tem um formato de um losango. E ela indica crianças.
A33A, deixa eu dar uma corrigida aqui, o nosso corretor ortográfico aqui, ele deu uma corrigida para nós aqui, ó, A33A. Esse primeiro A significa que é placa de advertência. E aqui eu tenho a 33A, 33B, 33C, assim por diante. Essa é a placa, então, 33A. 33A significa área escolar. Então você vê que tem um adulto, uma criança, e a criança está segurando uma pasta, né? Ela está indo para a escola. Então, área escolar. R2, placa de regulamentação. A placa de regulamentação, a maioria delas, elas tem um formato redondo. Só existem duas que têm um formato diferente. Uma delas é essa, dê a preferência. Dê a preferência, tá ok? Depois nós temos aí a R22, que é o uso obrigatório de corrente. Né? A placa redonda, uso obrigatório de corrente. Gente, a gente sempre pede para vocês, quando vocês vão fazer uma prova de placas, primeiro colocar o dedo sobre esse desenho que está aqui e identificar qual é o formato da placa. Por quê? Existe uma outra placa lá em serviços auxiliares que ela também aparece um pneu. Aqui ó, a gente até está vendo que tem algum objeto, alguma coisa no pneu, que é a corrente. Certo? Mas na prova pode ser que você não esteja vendo porque a foto é muito pequena. Então o que você tem que fazer? Colocar o dedo em cima, primeiro ver o formato da placa, né? A outra que é borracharia, que tem um pneu também desenhado, ela é quadrada. Então quadrado você sabe que pertence ou é atrativos turísticos ou serviços auxiliares. Quando ela é redonda, você sabe que é uma placa de regulamentação. Então ela está te obrigando, restringindo ou proibindo. Então aí você vai ver nas alternativas lá, vai estar uso obrigatório de corrente. Aí você fala, pai, então é essa a resposta certa. Porque você conseguiu identificar qual é o grupo que ela pertence. Depois eu tenho o gesto do agente 01, é quando ele estende o braço para cima. Ele está indicando para pare todos os veículos que estiverem antes do cruzamento. Depois eu tenho o gesto do condutor 02, ó, é quando ele está com o braço estendido e o antebraço dobrado. Ele está indicando para você virar à direita, certo? Aí depois eu tenho o TIT 08, que são placas de atrativos turísticos, que significa feira típica, tá? Então, ó, isso aqui é uma barraquinha como se fosse feira, ok? E eu tenho também o gesto do agente 04. Olha as setinhas aqui, ó, indicando, gente, que esse braço está estendido, o braço e antebraço está estendido, e a setinha indica que ele está gesticulando para cima e para baixo. Então ele está pedindo para o condutor diminuir a marcha. Ok, gente? Então essas foram 9 questões que caíram nessa prova do dia 4/12, ó. A data está aqui, ó, 4/12/2018. Certo? Então, prestem muita atenção, gente, que sempre cai essa parte de sinalização. E é uma das partes mais fáceis. A gente volta em seguida falando sobre as perguntas que caem na prova. Vamos continuar aqui o nosso debate com as perguntas que caíram na prova do dia 4/12/2018. Então vamos lá. Em um cruzamento com ambulância em serviço, de quem é a preferência? Então a preferência é da ambulância. Então qualquer veículo especial, né, como ambulância, o veículo do SAMU, o corpo de bombeiros, ele tem sempre a preferência nos cruzamentos. Outra pergunta, né? Como devo, deixa eu ver aqui, gente, se não tem nada para cá isso. Como devo proceder para fazer uma conversão à esquerda em uma rodovia? Então a pergunta ela pode estar dessa forma, numa rodovia ou numa via rural, porque rodovia é uma via rural. Então ele pode perguntar como devo proceder para fazer uma conversão à esquerda em uma via rural. Tá? Mas o que mais cai é em uma rodovia específica, porque rural tem estrada e rodovia. A rodovia é mais específica, tá? Geralmente cai perguntando sobre rodovia. Sinalizar para a direita, entrar no acostamento, esperar o fluxo de veículos passar e fazer a conversão. Então esse é o nosso procedimento para fazer uma conversão à esquerda numa rodovia. Quais são as vias
rurais. Olha lá, estrada e rodovia. Deixa eu apertar já de vermelho aqui para ficar mais claro. Ó. Estrada e rodovia. Qual órgão que armazena e mantém os dados do Renavan? O que é o Renavan? Lembra que a gente sempre fala? Isso aqui é uma contração, né? Então é registro, RE de registro, nacional, NA de nacional, de veículos automotores. Certo? Então, gente, se o Renavan é um registro nacional, ele só pode estar debaixo de um outro órgão nacional, que no caso é o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Você vê como uma coisa combina com a outra? Então vamos prestar atenção nisso, né? Não é tão difícil. Nas respostas você vai ver que só vai ter um que tem o NA no meio, que é o DENATRAN. Do que é composta a embreagem? Disco, platô e rolamento. Pergunta de mecânica, tá, gente? Costuma cair na prova. Vamos lá. Deixa eu só dar um espaçamento aqui, para ficar mais... Quais os procedimentos que o socorrista deve adotar no local do acidente? Primeiro, manter a calma, sinalizar a via e verificar o estado das vítimas e acionar o SAMU. Então são três, né? Manter a calma, sinalizar a via e verificar o estado das vítimas e acionar o SAMU. Tá? Então são esses os procedimentos, né, que o socorrista deve fazer ao chegar no local do acidente. Qual vítima deve ser socorrida primeiro? As inconscientes ou que estiverem com hemorragia severa. Ok, gente? Então está com hemorragia severa, se você não fizer o socorro rapidamente, essa pessoa pode vir a óbito. Então é muito importante a gente focar nisso. A mesma coisa se ela estiver inconsciente, às vezes ela pode estar inconsciente por ter perdido, né, por estar com as vias aéreas, que é a boca, nariz e garganta, né, obstruídos. Então não está entrando oxigênio, automaticamente a pessoa desmaia. Só a sua ação de movimento de desobstruir as vias aéreas dela pode fazer com que ela volte a respirar novamente e ela vai sair daquele estado crítico. Nós temos um amigo aqui em Arcos que ele sofreu um acidente de moto e no momento do acidente o capacete dele virou a frente do capacete virou para o lado. Então automaticamente a jugular dele ficou pressionando, né, a garganta dele, como se fosse um enforcamento. E uma pessoa veio socorrer ele, então falou que ele já estava com o rosto desmaiado, com o rosto todo roxo, né, e que ela, ao soltar a jugular, foi o suficiente para voltar à oxigenação e ele recobrar a consciência dele. Então, vê como é importante. Se ele tivesse ficado naquele estado mais 3, 4, 5 minutos, ele teria vindo a óbito só por causa do capacete, né? Então, por isso que essa é a função do socorrista. Tá? Em um cruzamento não sinalizado, de quem que é a preferência? Do veículo que vem à direita. Então, cruzamento não sinalizado, não importa se é avenida, se é rua, o que é, a única via que tem preferência sobre as outras é a rodovia. Então, se eu estou numa rodovia e ver um veículo saindo de uma estrada à minha direita, de quem que é a preferência? De quem está na rodovia. Porque a rodovia você está em alta velocidade, por isso que você não deve parar. Tá? Nas demais, não importa se é avenida, o que for, o cruzamento não é sinalizado, a preferência é do veículo que vem à direita. Qual equipamento do veículo é responsável pela eliminação dos gases poluentes? É o catalisador. Então, o catalisador ele é um filtro, né? Ele está instalado lá no escapamento, todos os gases que saem do motor passam pelo escapamento e eles são transformados, né? Ele tem uma reação química ali dentro do catalisador e eles são transformados, esses gases, em vapores d'água. Ok? Então, vamos lá. Quando piso no pedal do freio e o mesmo está totalmente sem ação, o que deve fazer para voltar a funcionar o freio? É a sangria do freio. Tá? Então você vai levar no mecânico e ele vai retirar o óleo fluido do freio que está com bolhas de ar e vai colocar um fluido novo para não acontecer mais esse problema. Você não pode deixar
De lado não, viu? Tem que procurar um socorro rápido. Quando o sistema de freio está com bolhas de ar, o que deve ser feito para solucionar esse problema? Sangria do freio. Então, ó, novamente, a gente só inverteu a pergunta, tá? É a mesma, só que feita de uma forma diferente. Quando o sistema de freio está com bolhas de ar, o que deve ser feito para solucionar este problema? Sangria do freio. Como devo proceder em caso de acidentado com membro amputado? Embrulhar em um tecido limpo, o membro amputado, né? Colocar o mesmo em um saco plástico e depois colocar o saco plástico sobre um recipiente com gelo. Essa pergunta caiu novamente agora em janeiro, tá? De 2019. Então vejam bem, as perguntas às vezes se repetem. O que não devo acionar no meu veículo em caso de cerração ou neblina? Pisca-alerta. Então quando você está viajando, né, e vai passar por um local e está com cerração, neblina, eu não devo ligar o pisca-alerta. Eu devo ligar o farol baixo, porque se eu ligar o farol alto, as gotículas de água, né, que são da cerração neblina, vão agir como um espelho. E aquele farol alto do meu veículo vai voltar contra mim. Okay? Então, sempre farol baixo e não ligar o pisca-alerta. O pisca-alerta só pode ser usado quando, gente? Quando o veículo estiver parado. Qual equipamento que não faz parte do sistema de segurança do veículo? Então, ó, eu não coloquei nenhuma resposta aqui, então a gente pode até colocar alguns equipamentos que fazem parte do sistema de segurança, né? Como para-choque, faz parte do sistema de segurança, airbag, né? Freio, ABS. Ok, gente? Então, esses são alguns dos equipamentos. Você vai encontrar um desses aí nas respostas, tá? É só a gente fazer uma eliminação, eliminar as que não tem sentido, né? São absurdas, e provavelmente a gente vai sobrar com uma ou duas para responder. O que devo fazer no meu veículo para diminuir a poluição? Manutenção periódica. Essa pergunta também tem caído muito, né? Com muita constância. O ano 2018 caiu essa pergunta. O Estado está preocupado se você sabe disso, né? Para manter meu veículo não poluir o meio ambiente, eu preciso fazer a manutenção periódica. Olha lá, as condições adversas estão relacionadas ao meio ambiente e aos seres vivos. Então são condições adversas. E as condições inseguras? Só ao meio ambiente. Então vamos dar um exemplo aqui. Neblina e cerração. Ela é tanto condição insegura como condição adversa, porque está relacionado ao meio ambiente. O buraco na pista, ventos fortes, chuva, neblina, cerração, tudo está relacionado ao meio ambiente. E quando que eu não estou relacionado ao meio ambiente? Aí é os seres vivos. Por exemplo, condutor embriagado, condutor com sono, passageiro que está incomodando, né? Animais dentro do veículo, são seres vivos. Né? Aí são condições adversas, entendeu? Então, quando está relacionado a seres vivos, eu lembro da condição adversa. Se for meio ambiente, tanto pode ser condição adversa como condição insegura. Em qual lugar da via a carroça deve transitar? À direita da via. Ok, gente? Sempre à direita. O que a linha contínua indica? Indica que eu não posso fazer ultrapassagem. Tem muita gente que chama de faixa, né, gente? Ó, faixa é onde o carro anda. Linha é o que separa as duas faixas, no sentido oposto, por exemplo, ou às vezes no mesmo sentido. Né? Então, linha é aquilo que está pintado no chão. Ok? O que a linha tracejada indica? Que eu posso fazer ultrapassagem. Essa é a diferença da contínua com a tracejada. A tracejada eu posso fazer ultrapassagem, a contínua não. Quem pode transitar pela faixa da esquerda em uma via com mais de uma faixa no mesmo sentido? Os veículos mais rápidos e os que estiverem fazendo ultrapassagem. Então pode perguntar na prova, numa via com mais de uma faixa, qual é a função da faixa da esquerda? Para os veículos mais rápidos e para a ultrapassagem. Tá? O que fazer com vítima de acidente? Né? Então, vocês vão olhar as alternativas, né?
Geralmente, quando cai essa pergunta, elas caem assim, tipo, ó, eu vou chacoalhar ela, eu vou tirar ela imediatamente do carro, eu não vou fazer nada e vou embora. Então, são tudo perguntas, algumas alternativas absurdas. E aí vem uma certa, né? Ó, vou verificar o estado da vítima e vou acionar o SAMU. Então, você vai pegar a resposta que estiver mais coerente. É uma pergunta de lógica, né? Tá? Então, o que eu vou fazer com a vítima? Eu vou chacoalhar ela? Tem uma prova que ela falava assim, eu vou estapear a cara da vítima. Claro que não, né? Ela já está em sofrimento, ok? O que não fazer com vítima de acidente automobilístico? Movimentar a vítima. O Estado, a princípio, ele não quer que você movimente a vítima. Ele quer que você preste socorro com o mínimo de movimentação possível, porque a maioria dos acidentes de automóveis, eles causam lesões sérias nas pernas, na coluna. Então, você fazendo essa movimentação, você pode, coluna e pescoço, né? Então, você pode levar a pessoa a óbito. Tá? Então, qual é a única situação que a gente deve movimentar a vítima? Quando estiver na iminência de incêndio. Okay? O que não fazer com vítima de acidente de motocicleta? Tirar o capacete, movimentar a vítima ou dar algo para ela beber. Ok? Só completar aqui, ó. A vítima. Movimentar a vítima ou dar algo para ela beber ou comer. Por que isso, gente? Eu não devo dar nada para beber ou comer. E quando a pessoa está tendo uma hemorragia, uma das características, o seu cérebro começa a perceber que não chega oxigênio suficiente para ele. Então ele vai dar para a vítima do acidente uma sensação de sede, para que ela ingira água, para que o seu organismo possa produzir mais sangue. Certo? Então, o que a gente deve fazer no caso da pessoa estar com sede? Molhe um paninho e passe esse paninho nos lábios da pessoa. Isso vai ser o suficiente para diminuir essa sensação de sede. Em uma via com mais de uma faixa no mesmo sentido, qual a função da faixa da esquerda? Novamente, nós vimos lá em cima, né? Ultrapassagem e deslocamento dos veículos mais rápidos. O que é tempo de frenagem? Tempo onde eu aciono o pedal do freio até o momento em que o veículo para. Tá? Então, frenagem, vocês vão lembrar de freio. Então, é o tempo que eu aciono o pedal do freio até o momento que o veículo para. Qual a pontuação de uma infração gravíssima? 7 pontos. Qual a pontuação de uma infração grave? 5. Qual a pontuação de uma infração média? 4. E qual a pontuação de uma infração leve? 3. Então, vocês não devam esquecer essa sequência aqui, tá, gente? 7543, 7543, gravíssima, grave, média e leve. Que essa questão caiu na prova, se não me engano, na prova caiu sobre infração média. Eu resolvi colocar as 4 aqui no vídeo. Ok? Então, a gente volta aí para fazer o segundo vídeo, que é a prova do dia 18/12/2018. Um abraço a todos, obrigado.